Esquece isso de moral dos sonhos, pelo menos por agora, e vem comigo nesse vídeo olhar para algo que a maioria das pessoas não olha e que é justamente o que faz com que essas pessoas não consigam alcançar os objetivos que elas desejam. Termina ano, começa ano e vem essa loucura, essa onda de criar o seu mural dos sonhos. Para quem não sabe o que é isso, é aquele ato de buscar imagens, geralmente no Pinterest, imagens com coisas que tu deseja viver e fazer uma colagem para colocar como papel de parede do celular, para colocar em casa como um quadro. E eu também gosto muito dessa ideia de mural dos sonhos. É muito importante a gente trazer clareza para aquilo que a gente deseja viver. É muito importante a gente colocar objetivos na nossa vida, e essa visualização é exatamente esse movimento de escolher objetivos, colocar eles com clareza na tua mente. Então tudo isso é muito importante, visualização, clareza, definição, mas existe algo ainda mais importante e que a maioria das pessoas negligencia. A única coisa que te separa dos teus objetivos, seja um objetivo estético, emagrecer, transformar o teu corpo, seja um objetivo financeiro, fazer mais dinheiro, prosperar, se livrar de dívidas, construir uma nova fonte de renda, ou até mesmo objetivos de relacionamento, começar um relacionamento, encontrar uma pessoa bacana, casar, construir uma família, enfim, seja qual for o teu objetivo, o único obstáculo que existe entre tu e ele é tu mesmo. E é muito complicado porque muitas vezes a pessoa, ela prefere culpar tudo e todos ao seu redor, suas circunstâncias, responsabilizar a família, responsabilizar um parceiro, responsabilizar a situação política do país, responsabilizar, enfim, responsabilizar qualquer coisa para não olhar para si mesma e ver que é ela que está se sabotando aquilo que ela deseja viver. E com isso, a gente chega no ponto de entender sobre o que esse vídeo se trata, que é sobre autossabotagem. Compreender o que é exatamente a autossabotagem e de que forma tu tem se autossabotado ao longo da tua vida é fundamental para conseguir quebrar padrões, mudar comportamentos, mudar e inclusive acabar com problemas que muitas vezes se arrastam ao longo do tempo. E esse é um grande sinal. Uma coisa é quando tu tem um problema pontual na tua vida. Aconteceu ali uma coisa, uma circunstância, aquele ano tu tá vivendo uma dificuldade, é uma coisa pontual. A vida, ela não é perfeita e, inclusive, compreender isso, não buscar essa utopia da vida perfeita, traz mais tranquilidade e mais inteligência emocional. Então a vida, ela eventualmente ela vai ter seus problemas, seus desafios. Agora, é outro ponto, outra questão, quando tu tem um problema que se arrasta contigo ao longo do tempo. Vou te dar um exemplo. O teu objetivo é ter determinado tipo de corpo, certo? Mas quando tu olha para trás, tu identifica que ao longo da tua vida, durante anos, tu arrasta contigo um problema de um ciclo vicioso de luta contra a balança, onde tu consegue emagrecer, ali vive um pouco, tem uma temporada da tua vida que tu se sente feliz com o teu corpo, mas não demora muito e tu te sabota e volta para aquele peso indesejado. Outro exemplo, tu deseja ter uma vida afetiva estável, deseja se sentir feliz e realizada afetivamente no campo amoroso, com parceiro, com a tua parceira. Mas tu percebe que ao longo da tua vida tu vive exatamente vários problemas e conflitos sempre nessa área da vida. Quando a gente identifica que determinada questão na nossa vida é uma questão que se arrasta ao longo dos anos e ali sempre tem uma questão, sempre tem um problema, sempre tem um processo, é importante levantar uma interrogação na nossa cabeça e pensar, bom, o que essa questão que vem repetidamente na minha vida, ela tem para me dizer? O que eu estou falhando em enxergar aqui? Vamos agora esmiuçar ainda mais o que é a autossabotagem e de que formas ela pode se manifestar na tua vida. A autossabotagem, gente, ela pode acontecer de inúmeras formas, diferentes áreas da vida. Mas o intuito desse vídeo é justamente começar a trazer essa clareza para te começar a identificar os teus padrões de autossabotagem. De que forma tu te sabota para não se permitir viver aquilo que tu deseja viver. Porque a autossabotagem, ela é um conflito de desejos. Um desejo consciente e um desejo inconsciente. Então, eu vou te dar um exemplo, ok? No campo afetivo,
Tu sonha em se casar, ou sonha em ter um relacionamento saudável, um relacionamento feliz. Mas o que acontece? Tu sempre escolhe parceiros que são tóxicos, ou emocionalmente indisponíveis, ou uma pessoa que não deseja se relacionar, pessoas que não são o perfil de pessoa que vai te proporcionar a experiência que tu deseja viver. Ou então conhece uma pessoa super bacana, uma pessoa muito legal, certo? A pessoa tem todos os requisitos que tu deseja, os teus valores inegociáveis, e tu, de maneira inconsciente, começa a causar conflitos na relação. Começa a afastar aquela pessoa de ti. Faz com que a relação não dê certo. Outro exemplo, tu tem um objetivo determinado com o teu corpo. Quer a tua barriga de tanquinho, tá? Quer emagrecer X quilos, quer ser uma pessoa mais saudável, cuidar da tua alimentação. Vai na nutricionista, monta todo o plano, tudo certinho, compra um monte de look de academia, roupa de academia para sentir mais vontade de treinar. E um dia depois, tu chama já o delivery. E já vai lá no McDonald's e já sai completamente da dieta. Já começa a comer doce e te sabota. Outro exemplo, vamos lá. Teu objetivo é profissional. Tu quer viver determinada realização profissional, quer chegar em determinado lugar, ou a nível escolar, a nível de concurso público, carreira, enfim, seja qual for. Mas tu não faz aquilo que tu sabe que deveria fazer para chegar naquela situação profissional, para viver aquela realização que tu diz que gostaria de viver. Tudo isso são autossabotagens. Quando tu quer viver determinada coisa, tu quer determinado objetivo, mas as tuas ações são contrárias a isso. Elas não te levam para onde tu deseja chegar. Pelo contrário, elas te afastam. E aí o que acontece? Quando tu observa que tu tem essas ações, que elas são contrárias àquilo que tu deseja viver, tu pode começar a se questionar. Poxa, isso aqui é o quê? É um masoquismo? Eu me odeio? É falta de amor próprio? É falta de força de vontade? Eu não tenho força de vontade o suficiente? Eu sou o problema? E na verdade tudo isso é uma autossabotagem e são verdadeiros sintomas. Sintomas. O teu problema não é comer demais de maneira desregulada, desmedida. Comer em excesso, a compulsão, ela é um sintoma de outra coisa. Daqui a pouco um vazio interior, sente que precisava estar sendo alimentada de outra coisa na tua vida e não se sente alimentada, e aí de maneira inconsciente tu compensa na comida. Profissionalmente, tu pode ter esse sintoma de procrastinar, de não fazer o que precisa ser feito, de não ter as ações para aquela realização profissional, mas talvez isso seja um sintoma de um sentimento inconsciente de que talvez tu saiba que aquele ali não é o teu caminho, que tu gostaria de estar fazendo outra coisa. Entende? Então, o caminho é parar de olhar para o sintoma, para a falta de ação, ou para o excesso, ou para a reação que tu tem, e começar a enxergar tudo isso como um sintoma, e ao invés de tentar mudar dando soco na parede, e esse é o pior caminho para mudança e transformação na nossa vida, é tentar fazer na marra, na violência, não vai acontecer, é ter esse movimento de olhar para ti mesma com empatia, com paciência e com compreensão e se questionar o que esse comportamento ele tá dizendo para mim. Porque a autossabotagem, por mais que ela pareça uma coisa terrível, meu Deus, é um crime que eu cometo contra mim mesma, contra mim mesmo, ela é um sinal. Ela tá te dizendo alguma coisa. Tem um desejo teu interior que precisa ser atendido. E enquanto tu não olhar para ele, vão persistir esses sintomas que são gritos do teu inconsciente tentando te dizer alguma coisa. Existe uma necessidade inconsciente sendo atendida por um comportamento sabotador. Então, em outras palavras, de maneira muito sucinta, a autossabotagem é isso. É um mecanismo de enfrentamento que acontece quando tu se recusa a atender alguma necessidade íntima tua, negligenciando, fingindo que não tá vendo, não querendo sentir. E aí é como se tu soubesse que tu deseja ver a tua vida avançando, tu quer que a tua vida avance, mas ainda assim tu continua paralisada, ou tendo atitudes que te fazem ir para uma direção totalmente oposta da que tu gostaria de estar andando. E é por isso que no início do vídeo eu falei para a gente parar um pouco de pensar em mural dos sonhos, em criar listas quilométricas de objetivos e aquele sentimento, aquele pensamento de que eu vou transformar o meu ano, eu vou transformar a minha vida,
Porque é necessário fazer, calma, um movimento de olhar para trás e se questionar por que até agora eu não consegui conquistar as coisas que eu sei que eu quero conquistar? Por que eu não consigo ter o corpo que eu quero ter? Por que eu não consigo ter o relacionamento que eu quero ter? Por que eu não consigo criar uma vida mais próspera, com mais dinheiro, com mais liberdade? O que até agora vem sendo a minha montanha, certo? De que forma eu tenho me auto-sabotado? Por quê? Qual que é a raiz? Tudo isso que eu tenho vivido são sintomas, crises financeiras, problemas de relacionamento, peso acima do ideal, do que eu gostaria. Tudo isso são sintomas. E não adianta querer cegamente transformar a tua vida e criar listas de objetivos se tu não olhar primeiro para a raiz. E é assim que a gente começa a transformar, a curar essa autossabotagem, fazendo exatamente o que a gente está fazendo aqui nesse vídeo, que é começando a olhar para ela, trazendo essa consciência. A primeira coisa sempre, gente, para transformar uma vida, um padrão, um bloqueio, é trazer consciência. Eu separei uma frase do Jung pra gente falar aqui nesse vídeo, que é um pulo do gato muito importante e que é uma coisa que a gente sempre tem que ter fresca na nossa mente, que é, até que você torne o inconsciente consciente, ele irá dirigir a sua vida e você o chamará de destino. Quantas pessoas tu conhece, talvez tu se enquadre nisso, que costuma dizer que as coisas acontecem na tua vida por mero acaso, por mero destino, por mero infortúnio. Ah, eu sou azarada no amor, eu não tenho sorte com o amor. Ah, porque eu não consigo fazer as coisas darem certo, eu não sou boa o suficiente para fazer um trabalho dar certo, eu não tenho a capacidade de fazer as coisas prosperarem, eu não consigo, eu não sou boa. Ah, eu sou preguiçosa. Ah, porque eu não consigo ter motivação, não consigo ser disciplinada. O que é tudo isso? É um destino? Deus te escolheu para ser a pessoa, o patinho feio, a pessoa que não merece ter sucesso, ser feliz, ser realizada, ter as coisas dando certo? Não. A nossa vida é construída com base nas nossas ações e decisões. Se tu não está feliz e satisfeita ou satisfeito com a vida que tu tem construído, tu tem que começar a se questionar. O que me fez construir o que eu construí até agora? E como eu posso fazer diferente daqui pra frente? Não dá pra ficar com síndrome de coitada, não dá pra ficar na coitadolândia, ai, chorando que a minha vida tá uma porcaria, porque eu odeio minha vida. Beleza, mas e aí, o que a gente vai fazer a respeito disso? O que eu posso fazer pra mudar? O que eu posso fazer pra construir uma vida melhor? O que eu posso fazer pra hoje ter um dia melhor? Um dia que eu me sinta mais bonita, mais produtiva, mais útil, construindo alguma coisa, nem que seja um micropasso, e trazer esse sentimento de autorresponsabilidade. Quem tá na coitadolândia e fica culpando todo mundo porque a minha infância foi difícil, porque os meus pais isso, cara, tu não vai conseguir construir uma vida melhor. Agora, quando tu se enche de autorresponsabilidade, respira fundo e assume essa verdade, toma essa dose amarga de que tá, minha vida tá uma porcaria, mas tá uma porcaria porque tudo que eu escolhi até agora me trouxe até aqui, beleza, mas agora eu escolho fazer diferente. Como é que eu vou começar a fazer diferente? Isso te dá poder. A autossabotagem, muitas vezes, ela vem de um sistema de crenças. O que é o nosso sistema de crenças? É tudo aquilo que a gente acredita que é uma verdade. Gente, tô pensando aqui tudo de maneira muito sucinta, tá? Muito sucinta. Pra gente conseguir compreender e começar a trazer esse poder pessoal para conseguir fazer realmente um ano diferente, uma vida diferente. Durante toda a nossa vida, conforme a gente foi crescendo, as nossas crenças, o que a gente acredita, a nossa visão de mundo foi sendo construída dentro da nossa casa, com a nossa família, dentro da escola, dentro da igreja que a gente frequentava, as pessoas do nosso convívio, e tudo isso foi fazendo a gente criar a nossa visão de mundo, inclusive também eventuais traumas. Então coisas fortes aconteceram na tua vida que te fizeram adotar determinadas percepções de vida, que te fizeram adotar como uma verdade absoluta, uma premissa. Então, às vezes, tu deseja ter um relacionamento feliz, encontrar uma pessoa e construir uma família, mas dentro de ti, tu acredita que não existem mais homens bons, tu acredita que todos os homens traem, tu acredita que não existem mais casamentos como antigamente, e a partir de acreditar nisso e ter como verdade, os teus pensamentos vão se transformar em comportamentos, e comportamentos repetitivos viram resultados. A mesma coisa uma pessoa que ela deseja transformar a vida financeira dela, ela quer prosperar, ela quer fazer dinheiro, ela quer empreender,
mas a vida inteira ela cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, que só tem como fazer dinheiro quem está fazendo alguma coisa errada ou uma coisa ilícita, que dinheiro é uma coisa que é ruim, é sinal de ganância. Todos os comportamentos dela vão guiar ela para o sentido contrário. Ela não vai se permitir prosperar, porque existe uma coisa que é uma necessidade de coerência que existe no nosso cérebro. Se tu pensa que dinheiro é ruim, se tu pensa que todo o empresário ele é o vilão da história, não tem como se tornar o que a gente julga e condena. E é por isso que não adianta fazer uma lista gigantesca de metas e objetivos e mural de sonhos se tu não vai conseguir sustentar as ações necessárias para te levar nesse lugar. Porque as coisas não acontecem por acaso, gente. A nossa vida ela é criada com base nas nossas decisões e ações. E para te conseguir chegar naquele cenário e alcançar aquelas coisas, tu precisa ter ações coerentes dia após dia. As conquistas, as transformações, elas não acontecem na verdade como um evento, um fenômeno que certo dia eu acordo e tô vivendo aquela realidade. Não, é no cotidiano, é na vida ordinária, todos os dias fazendo pequenas escolhas. E tudo isso nos leva à necessidade de visitar as nossas crenças, ver o que a gente aprendeu dentro de casa sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre saúde, sobre tudo. Quais são as nossas verdades? Começar a trabalhar as nossas crenças. Olhar para eventos traumáticos, traumas que a gente sofreu e fazer esse trabalho de ressignificar, de entender, de curar. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Esse vídeo não vai te trazer uma resposta que instantaneamente acabou a autossabotagem. Não. Como que a gente vai conseguir trabalhar e modificar os padrões de autossabotagem? Uma breve síntese. Identificar padrões traumáticos que te moldaram, liberar emoções não trabalhadas, se permitir sentir e trabalhar essas emoções, encontrar formas saudáveis de atender às tuas necessidades, reinventar a tua autoimagem, que é a forma como tu se enxerga. Tu precisa começar a se enxergar como aquela pessoa que tu deseja se tornar e começar a desenvolver inteligência emocional. Vale a pena buscar as ferramentas que tu considerar válidas para te ajudarem nesse processo, buscar ajuda profissional e estar sempre afiando e lapidando a tua mente, que é o que a gente faz aqui no canal. Então, se tu ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever e também através de leituras de bons livros. Para fechar esse vídeo com chave de ouro, eu vou deixar uma indicação de livro que é A Montanha é Você, Transformando a Autossabotagem em Autocontrole. Esse é um livro muito poderoso, maravilhoso, que eu deixo como sugestão de leitura para quem deseja aprofundar no tema desse vídeo de hoje, que a gente conversou, e também para quem sente que precisa trabalhar mais essa questão da autossabotagem na sua vida. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um like, é muito importante para o crescimento do canal. Compartilha esse vídeo com um amigo, uma pessoa que tu sente que precisa ouvir essa conversa. Se inscreve no canal também se tu ainda não é inscrito. Toda semana a gente vai ter esse tipo de conteúdo para afiar a mente. Se puder, também deixa um comentário aqui, compartilhando algum insight, o que achou desse conteúdo. Eu gosto muito de ver a percepção de cada pessoa sobre cada tema. Um grande beijo e até a próxima!